A luta pela busca da competitividade da nossa indústria tem sido uma constante da ABINE desde os tempos do nosso fundador, Manuel da Costa Santos, e também participaram dessa batalha os nossos ex-presidentes Firmino Rocha de Freitas, Aldo Lorenzetti, Paulo Velhinho, Nelson Peixoto Freire, Benjamin Funari, Carlos de Paiva Lopes e Rui de Salles Cunha. Aliás, eu quero fazer referências especiais aos nossos ex-presidentes Paulo Velhinho e também Nelson Freire, que hoje estão aqui conosco prestigiando esse evento. Ambos trataram de buscar os meios para que a indústria sediada no Brasil fosse sempre mais competitiva e buscaram incessantemente que o nosso setor tivesse uma presença no PIB brasileiro cada dia maior. Nessas últimas 5 décadas, a ABINE participou de importantes mudanças que aconteceram no Brasil, fazendo-se presente de forma efetiva diante das dificuldades. Nos anos 60 e 70, em meio ao milagre econômico e crises causadas pelo petróleo, a ABINE propôs políticas industriais de longo prazo, visando o crescimento sustentado do nosso setor. Nos anos 80, a ABINE foi protagonista na formulação da Política Nacional de Informática e também lutou pelos interesses do setor eletroeletrônico durante a nefasta fase da hiperinflação que ocorreu nos últimos anos da década de 80. Em 89, alertou para a grave situação dos setores de energia elétrica e telecomunicações e destacava a necessidade do fim do monopólio estatal, o que acabou ocorrendo 10 anos depois. No início dos anos 90, combatemos a abertura abrupta da economia, que resultou no desaparecimento de muitas empresas de componentes eletrônicos, a perda de milhares de postos de trabalho, gerando hoje esse imenso déficit em nossa balança comercial. Melhor do que ninguém para falar sobre esse tema, para comentar esse tema, está aqui o ex-presidente Paulo Velhinho, que sempre demonstrou grande preocupação com o que seria do futuro do setor eletroeletrônico e o que seria do futuro da indústria brasileira com o fim e com a falta de política para componentes eletrônicos. Nos anos 2000, nós lançamos o documento Política para o Desenvolvimento do Complexo Eletroeletrônico Brasileiro, que retrata a indústria eletroeletrônica que nós queremos ter nos anos 2020, que mostrava caminhos e sugeria políticas que a médio prazo visava amenizar o crescente déficit da balança comercial do setor, hoje estimado na ordem de 35 bilhões de dólares. A luta contra a entrada indiscriminada de produtos eletroeletrônicos ilegais no nosso mercado também foi foco da ação firme da ABINE. Essa luta resultou na conquista da Lei do Bem, que proporcionou a redução dos preços dos produtos. Foi o melhor e mais eficiente combate aos computadores ilegais, gerando ainda maior arrecadação por parte do governo, além de contribuir decisivamente para o êxito do Programa de Inclusão Digital. Eu acredito que a Lei do Bem seja o melhor exemplo que nós temos a dar a todos de que é possível, reduzindo o imposto, além de trazer os produtos para a legalidade, aumentar substancialmente a arrecadação do governo. E é isso que a gente sempre tenta mostrar ao nosso governo, mas infelizmente o medo da perda de arrecadação ele é um pouco maior do que se deveria analisar nesse exemplo concreto que foi a Lei do Bem. Nos últimos anos, nós temos denunciado o processo crescente de desindustrialização que assola a nossa indústria, basicamente causado pela ausência de uma política firme de atração da fabricação de componentes eletrônicos para o Brasil, especialmente circuitos integrados, pelo baixo volume de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com ênfase no produto. Não é que faltem recursos hoje para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Seguramente, nesse momento, na história do Brasil, nunca tem havido tanto recurso colocado à disposição disso, mas há necessidade que a ênfase seja para o produto e não para estudos acadêmicos.
Porque, do contrário, nós não vamos sair do atoleiro em que a gente se encontra sem a produção nacional de componentes eletrônicos, gerando esse déficit absurdo que eu já comentei com os senhores. Enfim, senhores, pela frágil e defasada infraestrutura com que há anos nós temos que conviver, com a alta carga tributária, a excessiva burocracia, o câmbio desajustado e a constante insegurança jurídica, eu posso afirmar seguramente, esses ingredientes não fazem melhor coquetel para um processo de desindustrialização continuado como esse que nós estamos sofrendo já desde os anos 2003, 2004. Meus amigos, os números da indústria já refletem tal fato ao mostrarem que o peso da indústria recuou dramaticamente para 13% do PIB nacional, recuando aos níveis de 1955, antes da implantação do plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek. Como se vê, nós temos muito trabalho para os próximos 50 anos, tanto quanto tiveram aqueles que, em 1963, fundaram a ABINE. Mas também nós temos a certeza de que o setor eletroeletrônico saberá superar esses imensos desafios, olhando para o futuro com otimismo, face à tenacidade de nossos empresários e empreendedores. Muito obrigado. No afã de definir o que é internacionalização da economia, um cientista político uma vez disse que tinha dúvidas se a globalização era uma competição entre empresas respaldadas pelos seus governos, pelos seus respectivos governos, ou se era uma competição entre países respaldados pelas suas melhores empresas. Nos dois casos, a ênfase é a mesma. Respaldo para que empresas tenham competitividade, tenham condições de competir com aquilo que é produzido fora do país, que é o que nós estamos ressentindo durante todo esse período e que nós temos visto esta luta tão focada, tão bem conduzida pelo Humberto Barbato, pelo Paulo Scaff, por todos aqueles que aqui compartilham desta missão, que é mais do que um sonho, desta missão de fazer com que o país tenha condições de competir com as indústrias de outros países. Falta-nos este apoio, estas políticas públicas? Pior do que isso, nós não temos uma condição de igualdade que já seria muito ruim para nós termos de competir em condições de igualdade. A situação da nossa legislação é uma situação que prioriza o que vem de fora. Eu senti na pele isso quando propusemos um projeto de lei dizendo que todo produto importado teria que se submeter às mesmas normas de segurança a que estão sujeitos os produtos nacionais. Quando apresentei isso, muitos disseram, mas é impossível, nós não temos isso na legislação. Quando eu vou exportar alguma coisa para a Alemanha, eu não vou seguir a legislação do Brasil, é a legislação deles, do país importador. Nós não temos no Brasil essa legislação? Não temos. Um produto que vem do exterior não precisa se submeter às normas aqui da Fundacentro, não precisa se submeter aos testes de riqueza, de rigidez que são exigidas dos produtos nacionais. Uma máquina feita aqui no Brasil precisa ter duplo comando, precisa ter célula fotoelétrica para desligar automaticamente quando um corpo estranho, quando a mão do operador adentra a zona de corte. Uma máquina que vem da China, da Índia, não precisa. Se eu fizer um cabo de aço aqui no Brasil, eu sou obrigado a ter inúmeros testes, contratar a Falcão Bauer, quando não é uma empresa do próprio governo. Aquele produto que vem do exterior, não precisa nada. Como é que vai competir? Que condições de igualdade? Estou pedindo isonomia. Quando uma indústria fica pedindo isonomia, é porque nem isso ela tem. Nós precisamos continuar essa luta.
Por isso, Humberto, por isso, Scaff, nós estamos aqui com imensa satisfação. O sucesso do seu trabalho não é o sucesso da indústria brasileira, é o sucesso do povo brasileiro, é o sucesso da nação brasileira. E o seu trabalho, o trabalho de todos aqui, esse trabalho conjunto de todos, é um trabalho que precisa ser apoiado, precisa ser reverenciado por todos nós. Muito obrigado. Há 50 anos atrás, eu tinha 36 anos e tinha a obrigação e o direito e o dever de cidadão brasileiro de olhar para frente e sonhar com um Brasil comparável aos países que eu havia visitado naquela época já, especialmente eu me lembro bem do Japão. Hoje, 50 anos depois, eu não tenho muito horizonte para frente, obviamente. Agora, lamento que o país dos meus sonhos não aconteceu. Digo mais, a continuar essa política de não eleger o homem brasileiro como objetivo da nação, em termos de sua saúde física e mental, vai nos condenar a sermos permanentemente um país emergente, se não pior, exportador de grãos, carne, sem industrialização, que o presidente Humberto referiu. Desindustrialização, não só pelos fatores que foram apontados, mas porque a gente não se dá conta que a política da China, com relação ao mundo ocidental, não é uma política comercial, é uma política estratégica, é uma decisão estratégica de acabar, e vão acabar, o que existe aqui. Então, eu fico triste e vou terminar dizendo o seguinte: o Brasil não tem futuro. Pode me chamar de maluco, não sou maluco. Digo por quê? Os países vencedores, e os senhores sabem disto, investiram no homem em termos da sua qualidade física e mental. O Japão, isso eu ouvi a história há 50 anos atrás, ele investiu no saneamento básico, água e esgoto, sem o que nós temos saúde. Nutrição da gestante, sem o que nós temos o homem e saúde física e mental. Qualidade da educação, onde o ensino fundamental é o alicerce do conhecimento. Nada disso foi feito, não está sendo feito. E nós, enquanto o mundo busca excelência, eu acho que nós buscamos a mediocridade. Nós estamos baixando o grau de exigência e nos condenando a ser permanentemente um país emergente, cheio de pobreza, de miséria, desníveis e Bolsa Família. Os homens que eu considero escravizados pela Bolsa Família e que sentem a obrigação de retribuir a escravidão com o voto. Muito obrigado. E me cabe nada mais do que repetir essas palavras do Tami, quer dizer, reverenciar, do ponto de vista do governo do Estado, esse permanente embate entre a busca da inovação tecnológica na velocidade que se dá e na velocidade que, portanto, provoca nos embates competitivos, oligopólicos, por um lado, competitivos duros, por outro lado, são embates de grande envergadura, quer do ponto de vista das empresas enfrentadas no exterior, como aqui dentro também, nos mais diversos desafios de otimizações regionais que estão presentes, sempre, especialmente no setor, mas presentes em todas as necessidades de construir competitividade permanentemente. No pequeno espaço que eu ocupo, a questão da guerra fiscal é um embate permanente, é um embate sempre adicional aos desafios normais da competitividade enfrentada pelas empresas em ambientes, digamos, institucionalmente mais estáveis e com maior previsibilidade. Portanto, de novo, reconheço os enormes desafios e, efetivamente, cumprimento não apenas as lutas historicamente conhecidas da ABINE, que construíram uma base industrial atualizada e competitiva,
cumprimento e reverencio também a constante atenção empresarial nesse permanente processo de construção de competitividade. Muito obrigado. Queria te dizer, Humberto, te parabenizar pelo seu trabalho. Você que na sua fala colocou os desafios que teve, os desafios que tem, e está em boas mãos a ABINE, sob o seu comando, bem como os seus colaboradores, diretores, conselheiros que fazem esse trabalho, esse importantíssimo setor, que aqui não cabe a mim descrever o setor, que todos que estão aqui conhecem muito bem a importância do setor eletroeletrônico em todos os sentidos, número de empresas, empregos, geração de impostos, de faturamento, enfim. Então, esse importante setor está muito bem dirigido pela liderança do Humberto Barbato, junto com seus companheiros. O que cabe é reiterar a você e a todos os diretores da ABINE o apoio inconteste que tem e que sempre terão da minha pessoa, da Fiesp, do Ciesp, enfim, nós estaremos sempre juntos para os desafios que vierem. Então, contem sempre comigo e contem com todas as nossas entidades para que a gente facilite e ajude realmente esses desafios que foi muito bem colocado aqui pelo deputado Mendes Tame, que são desafios que beneficiam não só o setor eletroeletrônico, mas beneficiam o Brasil. O que são defendidos, os temas, as bandeiras dessa casa, da ABINE, do setor eletroeletrônico, bem como de outros setores, são temas que defendem a competitividade do Brasil, o emprego, o desenvolvimento, a geração de riqueza do nosso país. Então, você continue contando fortemente, Humberto, para tudo que precisar, e quero parabenizar também a ABINE pela tradição, pelos 50 anos de trabalho. E um privilégio poder ter aqui um dos fundadores, que é o Paulo Velhinho, meu xará Paulo Velhinho, que contava aqui que há 50 anos tinha 36. Então, ele foi um dos fundadores, bem como o Nelson Freire, que tem toda uma história também do setor e uma história na ABINE. Então, é um privilégio estarmos aqui com os dois ex-presidentes da ABINE. Enfim, eu desejo a todos que aproveitem o máximo e, pelo que eu vi, entrei direto para cá, mas eu percebo rápida passagem para cá que dá para entrar agora num túnel do tempo e a gente viajar um pouco o passado desses últimos 50 anos, vendo os instrumentos que até pouco tempo atrás, porque quando a gente fala 15 anos, nossa, 15 anos foi ontem. Camarguinho, o que é 15 anos? Que ano foi 15 anos atrás? Faz rapidinho, conta. Estamos em 2013, o que é 15 anos? É quase ano 2000. Era 15 anos, 13 anos é 2000. E aí tem um celular que eu não vi ele ainda, mas parece que é um caixote, né, Josué? Passa muito rápido, nosso general Esper, que está também. Enfim, então, desejo que todos aproveitem bastante aí esta viagem aí pelo tempo e boa noite a todos e muito obrigado. Gostaria de convidar em nome da ABINE a todos para uma visita ao Túnel do Tempo, esse espaço da exposição ABINE 50 anos, que conta através de produtos, documentos e depoimentos em vídeos, a evolução da história da ABINE e da indústria elétrica e eletrônica. Esse evento conta com o patrocínio da HP, Henrique Alcântara Machado, com apoio de empresas associadas e amigos da ABINE que cederam produtos para esta exposição. Essa mostra vai ficar aberta ao público até o dia 13 de outubro, aqui mesmo, neste espaço. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Uma boa noite.